Olá, bem-vindos. Sou o Gabriel e hoje a gente vai falar sobre rivalidade feminina e rivalidade na comunidade LGBT+. A gente está aqui hoje com a convidada especial Letícia. Olá, pessoal, boa noite. Essa noite a gente vai tirar algumas dúvidas sobre algumas questões. Vamos lá? Vamos sim. Primeira questão da noite. Como você vê essa rivalidade feminina no universo? Bom, na verdade eu tenho uma observação mais geral, né, de que os homens, eles são de fato mais unidos, né, do que as mulheres. As mulheres, elas têm um clima de competitividade o tempo todo. Não só em relação à aparência, mas em várias outras questões, em habilidades, né, em como se veste, como se porta. Então eu acho que é muito complicado, devido ao patriarcado, que a gente sabe todo esse enredo. Mas eu também acho que a sociedade, ela tem uma configuração machista, e dentro dessa configuração machista eu acho que também tem um incentivo, até de alguns homens, para que as mulheres elas possam de fato entrar numa certa rivalidade. Por exemplo, brigar por causa de parceiros, brigar por causa de certas questões assim pequenas. Então eu acho que isso também começa um pouco da rivalidade feminina. E como você vê essa rivalidade na comunidade trans, seja de mulheres trans ou de travestis? A mesma coisa que, né, a comunidade cisgênera, né? Só que numa escala ainda um pouco mais séria, né? A questão de ego, por exemplo, né? Quem é a mais bonita, quem é a mais feminina, quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem tem mais recursos estéticos. Então isso pega muito, principalmente meninas em início de transição e aquelas que já têm um tempo de transição se desfazendo daquelas que estão em início de transição, que é algo muito absurdo e também se configura na própria transfobia, né, que existe dentro da própria comunidade, vale ressaltar isso. Sim, a gente tem que lembrar muito que a própria comunidade trans acaba sendo transfóbica um com outros. Exatamente. Então, como você vê a violência contra a mulher, especialmente contra a mulher trans? Então, eu vejo um certo mascarar, né? É claro que a gente tem índices muito altos de violência doméstica, né? A cada 5 minutos uma mulher espancada, agredida dentro de sua própria casa, ou violentada, e algo do tipo. Mas eu acho que é invisibilizado também essas estatísticas para as mulheres trans, porque a gente não vê nos jornais, a gente só vê em noticiários sensacionalistas, né? O qual não sabe nem tratar a mulher trans com o pronome correto. Fala o travesti, não é o travesti, é a travesti. Então, eu acho que também o jornalismo sensacionalista, ele acaba reforçando o preconceito social. Na realidade, são apenas mulheres, né? São apenas mulheres, exatamente. Com tudo isso, você acha que futuramente, vamos dizer, daqui a alguns anos, isso pode melhorar ou teme a piorar? Então, dependendo da estrutura que a gente vive atualmente, né, porque o machismo também contribui para a rivalidade feminina, né, a gente tem que ressaltar isso também, mas eu acredito que se de fato as pessoas estiverem dispostas a trabalhar a sororidade, a trabalhar o apoio feminino, né, até porque é muito difícil numa população em que a concentração maior de mulheres tendo esse tipo de questão, né? Então a gente precisa o quanto antes trabalhar em projetos, como é que eu posso dizer, gente? Em projetos mesmo, né? Projetos, grupos, né? De fato, que possam cada vez mais aproximar essas mulheres, seja cis ou trans. Você acha que com toda essa rivalidade feminina que existe, principalmente na comunidade transgênero, que a gente sabe que acaba sendo muito grande, você acha que o machismo está incluído nisso tudo? Tá, porque eu noto também que a estrutura machista, ela é um pouco responsável pela rivalidade feminina, né? Como eu disse anteriormente, as mulheres brigando por parceiros, essas coisas do tipo, acaba gerando um conflito entre as próprias mulheres, né? Então eu acho que é por aí mesmo. A idealização do machismo traz essa rivalidade, traz um pouco, sim, colabora um pouquinho. Não totalmente, é claro, né? Porque isso é culpa das próprias mulheres que não conseguem se relacionar, mas o machismo, ele respinga um pouco nessa relação. Com tudo isso, você teme com que a sociedade trans, principalmente a sociedade trans feminina, acabe tendo, como é que eu posso dizer? Acabe tendo mais rivalidade em vez de agrupamento? Sim, porque a realidade de hoje a gente só vê mulheres trans disputando espaço. E o que eu fico indignada é porque todas nós temos nosso espaço. Então a gente não precisa competir espaço, sendo que a gente já tem nosso espaço garantido.
É aí que está. As mulheres, eu não sei por que ficam disputando espaço, sendo que elas já conquistaram e cada dia mais conquistam novas oportunidades de trabalho, igualdade salarial e várias outras coisas que muitas mulheres antigamente sofriam, que hoje não sofrem mais e que está cada dia mais lutando para que isso mude e se iguale de fato ao que os homens têm direito, as mulheres também têm. Para que não fique muito longo, quer desejar algo para as mulheres? Trazer algo de bom para elas? Sim, sororidade e que a gente se ame mais, se abrace mais, se acolha mais e que a gente não fique julgando estereótipos, não fique julgando personalidades, porque todos nós temos personalidades diferentes. Eu acho que se a gente se abraçar por a gente estar no mesmo lado, que é o lado do gênero, né, independente de ser cis ou trans, eu acho que o mundo ele tem muito mais probabilidade de se tornar um mundo melhor e um mundo com mais sororidade, com mais união feminina, que é isso que a gente precisa. Então hoje vamos parar por aqui, né? Que venha um próximo episódio sobre mais explicações. E trouxemos de novo a nossa gata aqui hoje, né? Obrigada, e gente. que todos tenham um ótimo dia.